aqui retiram de dentro desses salmos aqui os seus louvores, os louvores para que nós venhamos entoar ao Senhor. Então, os salmos em si é uma coletânea de cânticos de adoração ao Senhor. E aqui o termo, o título no original hebraico é livro de louvores. Então, meus irmãos, os salmos em sua maioria aqui eles vão falar do cotidiano, das vidas daquelas pessoas. Cada salmista aqui às vezes estava passando por diversos momentos na sua vida e Deus ali usava aquele salmista para que ele pudesse ali escrever, compor essas belas hinos, esses cânticos ao Senhor. E nós estamos aqui diante de um salmo que é um salmo davídico. O rei Davi escreve este salmo aqui, dentre outros tantos que ele escreveu em sua vida. Davi era um compositor nato, era um compositor desde a época em que ele estava ali diante do seu pai, como um pastor das ovelhas do seu pai. Ele já compunha muitos salmos ao Senhor, ele entoava louvores ao Senhor. E o louvor, meus irmãos, ele é um elogio a Deus, é nós elogiarmos a Deus, é nós entonarmos louvores, glorificarmos ao nome santo do Senhor. Quando nós louvamos aqui, meus irmãos, nós estamos adorando o nome santo do Senhor. E aqui neste salmo de número 13 não é diferente. Eu vou trazer aqui para os irmãos alguns aspectos que está acontecendo na vida de Davi e por que ele está aqui compondo esse salmo, por que ele compôs esse salmo neste momento aqui. O primeiro verso aqui, né, salmos a gente chama de verso, o primeiro verso, ele vai nos dizer que: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E o título, algumas Bíblias vai vir com o título, no início dos salmos lá, deste salmo, o título vai ser Confiança em Deus na Adversidade. Então, meus irmãos, no primeiro verso, e já com esse título em mãos, nós já sabemos, olha, Davi estava passando por uma adversidade, Davi estava passando por algum problema em sua vida e por isso que ele compôs este salmo ao Senhor, aqui entoando ao nome do Senhor. E aqui o salmista ele aponta para algo que está acontecendo no seu mais íntimo ser, no seu mais íntimo, porque ele fala assim: olha, como tem crescido o número dos meus adversários. Aqui Davi não está falando dos adversários do seu reino, não está falando aqui dos adversários de Israel, mas ele coloca no íntimo dos meus adversários, daqueles que perseguem a mim. Então ele está aqui compondo esse salmo, já iniciando com essa intimidade. Senhor, primeiro ele inicia com a palavra dizendo Senhor. Ele está entoando esse salmo àquele que pode resolver o seu problema, ou aquele que pode escutá-lo, o Senhor dos céus, o nosso Deus. E assim ele inicia esse salmo. E todos nós, meus irmãos, conhecemos a história de Davi. Davi era um jovem franzino que cuidava das ovelhas do seu pai. Davi estava ali no anonimato naquele momento e ele já compunha muitos louvores ao Senhor, e ele já agradecia o nome do Senhor, ele já glorificava o nome santo do Senhor ali, cuidando das ovelhas do seu pai Jessé. E Davi, ele sai desse anonimato, deste momento onde ele cuidava das ovelhas, e ali ele vence o gigante Golias, e depois ele se torna um grande guerreiro naquela nação. Davi sai do anonimato como pastor de ovelhas para ser um guerreiro, vencer grandes batalhas ali junto com o exército de Saul, e ele foi crescendo, em cada batalha ele foi tendo ali mais experiência. E então aqui este Davi era um Davi já provado nas guerras, um Davi cheio de conhecimento, um Davi que já era rei, um Davi que Deus já tinha o abençoado, já tinha colocado em um alto posto em sua vida. E aqui, meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo vai trazer aqui referência a 2 Samuel sobre a vida de Davi. Paulo, lá em Atos 13, 22, ele vai afirmar assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o
meu coração que fará toda a minha vontade. Então Davi aqui, Paulo aqui está apontando para a história de Davi, para o que aconteceu quando Deus ali tira Saul do poder e coloca Davi segundo a linhagem de Davi é que viria o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a linhagem de Davi é que veio o nosso Salvador, o nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então Davi era um homem que Paulo ali aponta, olha, esse homem era um homem segundo o coração de Deus, era um homem abençoado por Deus, era um homem que Deus usava, era um homem que Deus estava realmente sobre a vida de Davi. Mas por que Davi, este homem segundo o coração de Deus, este homem abençoado por Deus, agora está dizendo aqui, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, como que esse Davi agora está diante de uma adversidade tamanha dele compor este salmo aqui? Eu posso explicar, meus irmãos, que Davi estava vivenciando uma crise em seu seio familiar. Davi estava com uma crise já há muito tempo na sua família, ocasionada primeiramente por causa das suas escolhas erradas. Então, a adversidade aqui que nós lemos no título, Confiança em Deus na Adversidade, ela é resultado, ela é fruto daquilo que Davi foi plantando ao longo da sua vida. Davi, aqui em primeiro lugar, lá em 2 Samuel 11, nós podemos ver essa história, quando Davi ali está num período onde os reis eles saíam para a guerra. Os reis, eles saíam para guerrear. E os guerreiros, eles se preparavam e iam a fim de reis contra reis ali numa guerra. E Davi, neste momento, ele fica no seu reino, ele fica no seu palácio e ele ali fica ali de bobeira, vamos assim dizer. Davi fica numa sua ociosidade. E naquele momento de ociosidade, Davi, lá do alto do seu palácio, vê uma mulher e deseja no seu coração. O nome dessa mulher é Batseba. E não obstante Davi apenas desejá-la, que já é um pecado contra o Senhor, Davi, ele não só a desejou, mas ele a tomou para si. Ele pede para que seus servos tragam aquela mulher para que ele pudesse ali deitar com aquela mulher. E ali o aconteceu, Davi peca novamente contra o Senhor quando ele se deita contra aquela mulher ela fica grávida, e ali Davi faz uma trama para matar o esposo daquela mulher. Aquela mulher tinha um marido e o nome dele era Urias, um guerreiro, um soldado do exército de Davi que estava lá na batalha querendo proteger o seu rei, querendo proteger o reino de Israel. E Davi cria todo esse estratagema para que Urias seja morto na frente da batalha. E meus irmãos, talvez aqui os seus filhos, aqui Aminon, Tamar, aqui o próprio Absalão estavam observando a vida do seu pai, estavam observando o que o seu pai estava fazendo. E Deus ali usou o profeta Natan para que viesse e repreendesse Davi. E Deus vem e repreende Davi ali pede perdão ao Senhor, o Senhor perdoa Davi, e ali a história continua. E ali no capítulo 13 de 2 Samuel, acontece mais uma outra fatalidade. A primeira é Davi pecou contra o Senhor. Davi ali mandou que Urias fosse na frente do exército e fosse morto ali. E a segunda é que, pela omissão de Davi como um pai, o que acontece aqui é que o seu filho, Aminon, ele ali estupra a sua filha Tamar. Tamanho é a história, a tragédia, a história que Davi havia enfrentado. Tamanha a tragédia no seio familiar de Davi, por causa da sua omissão como pai, por causa dele não ter se aplicado como pai, por causa dele não ter olhado para os seus filhos, por causa dele não ter repreendido os seus filhos. E aqui, meus irmãos, quando ele omite ali, ele vê aquela história, o acontecido ali entre os seus filhos,
A Bíblia vai nos relatar que Davi ele se ira, ele fica irado com aquilo que aconteceu. Mas a Bíblia não nos diz que Davi ali repreendeu o seu filho. A palavra do Senhor não nos diz que Davi ali trouxe a sua filha para perto de si para protegê-la, para trazer um alento de um pai ali para sua filha Tamar. A Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos fala que Tamar encontra ali refúgio no seu irmão Absalão e não no seu pai Davi. E ali Absalão fica irado com o seu irmão, gera uma ira dentro dele ali, que ele mata o seu irmão Aminon, e Davi ele vê a sua família sendo destruída por causa da sua omissão. Absalão foge para Talmai e depois de um tempo volta. Davi ali se reconcilia com ele, mas mal sabia Davi que Absalão estava com sua mente ainda com a vingança no seu coração, querendo se vingar do seu pai pelo que ele tinha feito e pela sua omissão e por todos os pecados ali que ele tinha cometido. E ali Absalão volta e se revolta, cria uma revolta no reino contra Davi. E aqui, esse capítulo 13, esse verso 13 de Salmos, nós estamos exatamente no ponto onde Absalão agora reivindicou o trono de Davi, se torna o rei ali, e Davi foge ali de Israel, sai ali correndo, fugindo de Israel ali. Então, Davi, quando ele vai escrever esses salmos aqui, meus irmãos, esse Salmo 13 aqui, quando nós olhamos para o panorama dessa história que Davi está enfrentando, nós vamos ver que tudo isso é consequência de um pai que foi omisso, de um pai que não cuidou dos seus filhos, de um homem que pecou contra o Senhor ali, tendo relações com aquela mulher e depois mandando Urias ir à frente dos exércitos para ser morto ali. Toda a trama de Davi ali, agora ele está recebendo ali as consequências do seu pecado. E aqui, meus irmãos, uma frase que a gente gosta de usar bastante é: Davi, um ótimo rei, mas um péssimo pai. E aqui, meus irmãos, eu faço nessa noite, eu clamo aos irmãos, eu conclamo aos irmãos, para que nós possamos cuidar das nossas famílias, para que nós não venhamos negligenciar as nossas famílias. O que Davi está vivenciando é resultado, é colheita daquilo que ele muito tempo plantou na sua família. Davi, o maior rei de Israel, teve também as maiores tragédias na sua própria casa, porque ele não cuidou da sua casa, da sua família. E aqui o pastor Hernandes ele vai falar assim: olha, Davi, sendo um grande líder, experimentado guerreiro, um rei de qualidades superlativas, fracassou rotundamente como pai. Seus filhos tinham cargos de confiança no seu governo, mas não o cuidado paternal. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que Davi, um homem segundo o coração de Deus aqui, experimentado em guerras e batalhas, mas não foi um bom exemplo de pai, não foi um bom exemplo na sua família, na sua casa, no cuidado com os seus aqui. E aqui, neste Salmos 13, no versículo 1, é exatamente esse pontapé inicial, onde Absalão reúne sua tropa e persegue Davi, corre atrás de Davi a fim de matá-lo. O versículo 2, meus irmãos, ele vai dizer assim, 2 e 3, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, é a minha glória e o que exaltas a minha cabeça, Senhor. Meus irmãos, uma verdade também que nós podemos ver na história de Davi é que Davi pecou grandemente contra o Senhor ali, com Batseba ali, naquele desfecho daquela história. Mas quando o profeta Natan vai ter com ele, quando o profeta Natan fala ali com Davi, e Davi reconhece o seu erro, ele naquele instante, ele vê ali que ele pecou contra Deus, e ele solta um brado: somente contra ti pequei, Senhor, somente contra o Senhor. E Davi, ele se arrepende do seu ato.
Davi, ele se arrepende daquilo que ele fez. E aqui, meus irmãos, vemos que Davi é perdoado pelo Senhor. Deus perdoa Davi. Deus lança o seu braço de misericórdia sobre a vida de Davi e o perdoa. Mas Davi agora, por que ele está enfrentando essa situação mesmo que Deus o perdoa? Porque, meus amados irmãos, algumas coisas que nós enfrentamos aqui, como eu já disse, é resultado daquilo que nós plantamos. Embora nós somos perdoados por Cristo, o resultado, a colheita daquilo que nós plantamos, muitas das vezes nós sofremos aqui nessa terra. E Davi, aqui como não sendo um exemplo de pai aqui, ele teve o seu resultado, que é tudo aquilo que ele passou na sua família, na sua casa. Mas aqui, meus irmãos, nesses 2 versículos que nós lemos, Davi, agora ele sabendo que ele foi perdoado por Deus, sabendo que ele foi alcançado por Deus, ele vai clamar a Deus, ele vai buscar no Senhor, ele vai buscar ao Senhor, no Senhor a sua salvação, no Senhor o seu escudo, a sua proteção. Ele sabe que Deus pode ali assegurá-lo. E o inimigo, o Absalão, talvez não entendia isso. No versículo 2 nós vemos, olha, muitos dizem que não há em Deus salvação para ele. Talvez Absalão, neste momento, entendeu que Davi, por ter pecado contra Deus, ou por estar sendo corrigido por Deus, ele tinha sido abandonado por Deus. Mas, meus irmãos, mesmo Davi aqui, agora que ele se arrepende diante do Senhor, Davi, ele continua sendo o homem segundo o coração de Deus. Ele continua sendo um homem protegido por Deus. E Absalão talvez não entendeu isso, mas Davi sabia, ele tinha essa convicção. E aqui é o equívoco de pensar que sob correção divina o sujeito está sem a proteção divina. Davi estava sob a correção de Deus, mas não sem a proteção de Deus. Às vezes, meus irmãos, algumas coisas que nós podemos enfrentar é consequências das nossos plantios ou daquilo que nós fazemos, mas não é porque nós estamos ali sofrendo as consequências, os resultados, não significa que nós não temos a proteção de Deus. Deus está sobre nós, Deus está conosco. E aqui Davi sabe da fidelidade de Deus e das suas promessas, e que Deus estava sobre a sua vida. E Davi teme ao Senhor, busca ao Senhor, e nesse momento aqui, do versículo 3, ele fala, olha, Tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Eu sei, eles estão dizendo que não há salvação para mim, mas o Senhor sabe, o Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador. O Senhor é aquele que pode me dar segurança, é aquele que pode me tirar deste momento onde eu estou sofrendo perseguição. Então, meus irmãos, todos nós somos pecadores, somos falhos. Todos que estamos aqui, todos os dias falhamos diante de Deus, e Deus ele ainda está nos protegendo, Deus ainda está conosco, Deus continua nos amando. E aqui nós precisamos se arrepender diante do Senhor. Se nós pecamos contra Deus, todos aqueles que são cristãos, alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, eles têm essa convicção: eu pequei somente contra Ti, Senhor. E se arrependa dos seus pecados. E aqui se arrepender não é ter remorso. Remorso é você dizer assim, eu pequei e eu fiquei mal porque eu pequei. Eu pequei e eu não gostei daquilo que eu fiz. Não, se arrepender é você ter a convicção: eu pequei contra Cristo. Quando eu pequei, eu estou olhando para Cristo sendo crucificado no madeiro por causa do meu pecado. E por isso eu me arrependo e eu não peco mais contra o Senhor. Se arrepender, meus irmãos, é você ali não somente ficar com remorso, mas é no fato de você reconhecer o seu pecado e abandoná-lo. Aquilo que nós hoje de manhã na EBD falamos aqui é você reconhecer e você abandonar, você confessar diante de Deus que conhece os seus pecados, que conhece a sua vida, e você ali abandonar os seus pecados, é você não pecar mais contra o Senhor.
E aí Davi, ele reconheceu, ele sabia disso. Por isso ele clama ao Senhor, sabendo quem é o seu escudo e de onde vem a sua proteção. Então, meus irmãos, todos nós, como já disse, somos falhos, somos pecadores e merecíamos o inferno. Mas quando olhamos para Jesus, quando olhamos para Deus Pai, aquele que nos alcançou com seus braços de misericórdia, com sua graça maravilhosa, nós podemos saber: eu pequei contra ti, Senhor, mas perdoa-me, porque eu sou um pecador. E que vocês, e que nós, e que eu, que todos possamos nos achegar diante de Deus todos os dias e apresentar diante dele os nossos pecados. O versículo 4, Davi continua dizendo: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Aqui, meus irmãos, o salmista Davi, aqui ele traz essa perspectiva. Agora ele sai de um momento de alguém que está apresentando a Deus os seus inimigos, está falando a Deus que muitos são os seus adversários. Depois ele parte do ponto onde ele sabe que Deus é o seu escudo, e agora ele chega no momento onde ele diz que com a voz dele ele clama ao Senhor, e o Senhor, com seu santo monte, responde. E ele deita e dorme tranquilamente. E aqui ele está louvando, cantando ao Senhor, talvez num acampamento de guerra, onde o inimigo ali poderia estar o procurando. Talvez muitos soldados ali tentando, cercando, tentando alcançar o Davi, e Davi num acampamento de guerra, a qualquer momento exposto ali a ser ali alcançado pelo seu inimigo, ele vai dizer: olha, eu descanso, eu durmo e eu descanso. Por quê? Porque eu sei quem é o meu Senhor, porque o Senhor me sustenta, porque Deus está comigo. E aqui, meus irmãos, eu faço algumas perguntas para os irmãos. O que é que tem tirado talvez o nosso sono, a nossa paz, a nossa esperança? Quais que são as preocupações que invadem a nossa mente muitas das vezes antes de dormir? Quantas coisas às vezes a gente fica enfrentando e a gente fica ali remoendo aquilo ali nos nossos corações, pensando: ah, Senhor, será que vai dar certo? Ah, Senhor, será que eu vou conseguir? E Davi aqui sendo perseguido, aqui ele colocou, ele entendeu: a minha confiança está no Senhor. Se eu conseguir vencer essa batalha, o Senhor será glorificado. Mas se eu não conseguir vencer isso aqui, o Senhor será glorificado da mesma forma, porque eu glorifico a Deus por quem Ele é. Davi aqui está demonstrando o seu amor a Deus e a sua confiança em Deus, do mesmo modo em que o seu conhecimento de quem Deus é e de o que Deus faz por nós. Então, muitas das vezes, meus irmãos, na adversidade nós sofremos, buscamos, clamamos ao Senhor. Muitas das vezes nós pensamos que não vamos conseguir alcançar algo da parte do Senhor. Mas se nós vamos ler esse versículo e entender: Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Deus em que eu estou confiante, o Deus que tudo pode. Aleluia. Nós não podemos, meus irmãos. Eu não posso, tu não podes, ninguém pode, mas nós oramos a um Deus que tudo pode. Aleluia, Deus, Senhor, que pode trazer ali uma cura para as nossas vidas. É Deus que pode trazer um milagre para as nossas vidas. É Deus que pode nos afastar de nós ali todos aqueles demônios que nos cercam e ficam na nossa mente. Você não pode, você não pode, você não pode. Você pode segundo a vontade de Cristo Jesus. Você pode segundo a vontade de Deus Pai. Todos aqueles que te cercam e tentam ali talvez ficar na sua mente, te fazendo relembrar dos seus pecados passados, daquilo que Cristo já te perdoou. Eles não podem, mas Cristo Jesus pode. Ele pode todas as coisas. E o inimigo nos cerca, meus irmãos. Talvez você já foi ali perdoado por Deus,
mas você está dando ouvidos à voz de Satanás dizendo que você é imerecedor, que você não pode, mas que Cristo venha colocar no seu coração essa esperança, que você é guardado do Pai, que você é guardado em Deus Pai, e Cristo Jesus está na sua vida. O próprio Senhor Jesus disse: olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que essa seja a nossa esperança. Deus Pai, Deus Filho, Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Então Davi demonstra essa confiança, a sua esperança, a sua mente voltada no Senhor. Os versículos 6 aqui e o 7, ele vai aqui continuar falando: olha, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salve-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Então aqui Davi está apontando para Deus nesse momento de guerra e está colocando mais uma vez a confiança dele no Senhor, dizendo: olha, Deus, salva-me, Deus, salva-me, Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa aqui trazer aqui para mim a vitória, né, neste momento que eu estou enfrentando aqui. E aqui, meus irmãos, olha, essa grande multidão aqui que Davi fala, são os soldados que estavam ali o perseguindo, procurando o matar, mas ele declara a quem pode salvá-lo. Ele diz: salva-me, ó Deus. E meus irmãos, aqui nós, lá em Mateus 14:30, a mesma palavra que Pedro vai usar: salva-me, Senhor, quando Pedro está prestes a afogar no mar, quando Pedro está afundando no mar, ele diz: salva-me, ó Senhor, porque ele sabia que Jesus tinha o poder de salvá-lo, ele sabia que Jesus tinha o poder de alcançá-lo e fazê-lo retornar para cima do mar. E assim o salmista ele declara: salva-me, ó Deus, eu não consigo, eu não tenho força, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode, o Senhor é o meu Deus, o Deus da minha salvação. E aqui, meus irmãos, um homem de Deus reconhece a sua pequenez, mas sabe da grandeza do Deus a quem ele serve. Então, possamos entender isso. Nosso Deus, ele é grandioso. Não há nada tão grande quanto o nosso Deus. Se nós estivermos enfrentando algo em nossas vidas, meus irmãos, é a Ele que nós vamos recorrer. É a Deus que nós nos achegamos em oração, porque sabemos que Deus pode, que Deus é poderoso, que Deus está conosco. É a confiança em Deus na adversidade. E o salmista Davi vai finalizar esse cântico dizendo no verso 8: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Aqui, meus irmãos, Davi vai concluir declarando mais uma vez que a salvação dele, mediante aquele problema que ele estava enfrentando, é mediante ao Senhor. Não há nenhum outro Deus, não há ninguém que possa salvá-lo, somente o Senhor, o nosso Deus. E aqui Davi também declara sobre aquele povo que estava perseguindo, sobre o povo que estava procurando matá-lo. Davi declara: sobre o teu povo a tua bênção. E aqui eu gostaria de abrir com os irmãos lá em Êxodo 32, versículo 31 e 32. Davi aqui, ele ecoa a Moisés, ele ecoa aqui a voz de Moisés aqui e antecipa a Cristo. Por quê? Porque aqui Davi está falando para Deus, para que Deus pudesse ali perdoar aquele povo, para que Deus pudesse ali abençoar aquele povo, para que Deus pudesse trazer a sua bênção sobre aquele povo que estava ali perseguindo. E aqui Moisés vai declarar diante de Deus, lá em Êxodo 32, 31, ele vai dizer: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste.
Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse: eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Então aqui Moisés, ele se coloca ali como intercessor daquele povo, para que Deus pudesse ali perdoar aquele povo que tinha pecado contra o Senhor. Ele se coloca como intercessor, e assim Davi também faz: Senhor, abençoe esse povo, que a sua bênção esteja sobre esse povo. Davi não lança maldição sobre aquele povo que estava perseguindo ele, mas lança ali uma palavra de bênção, de se colocando como intercessor sobre aquele povo. E aqui em Lucas 23, 34, Davi está aqui também antecipando a Cristo, quando Cristo vai dizer assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Meus amados irmãos, Jesus, no ápice da sua agonia na cruz, ele olha para aqueles soldados romanos ali e ele fala para que Deus pudesse perdoá-los. Então, um cristão, alguém que foi alcançado pela graça de Cristo, é alguém que entende que ele foi alcançado sem ele merecer. Ele foi salvo sem merecimento algum dele. E que todos aqueles que estão ainda lá fora, ou que não foram alcançados por Deus, Deus pode perdoá-los, Deus pode os alcançá-los, Deus pode entrar no coração mais vil e pecador e transformá-lo para a glória do teu santo nome. Assim Davi ecoa e Davi fala para que Deus pudesse dar a sua bênção àquele povo, ou seja, que Deus pudesse ali trazer sobre aquele povo ali, não maldição, para um povo que estava perseguindo. Assim, meus irmãos, todos nós como cristãos, quando olhamos para o mundo, quando olhamos para aqueles que nos perseguem, a nossa oração deve ser que o Senhor Jesus Cristo venha salvá-los para a glória do nome dele. Aleluia. E assim, meus irmãos, todos os mártires que na história nós vemos, eles olhavam para os soldados romanos, olhavam para os seus perseguidores e eles diziam a Deus para que Deus pudesse perdoá-los, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. No final, Davi vence a batalha, Absalão morre, e aqui Davi volta ao seu reinado. Davi termina a sua história como rei, como de fato Deus o colocou lá. Mas, meus irmãos, essa mancha fica na história de Davi. Então, que nós possamos nessa noite aprender que Deus, Ele nos perdoa os nossos pecados, que Deus nos perdoou, que Deus está sobre as nossas vidas, mas que há uma consequência para os nossos pecados. Há uma consequência para aquilo que nós fazemos contra o nome do Senhor. E que venhamos entender também, meus irmãos, que aqui, em meio às perseguições ou adversidade, Deus está conosco e a nossa confiança deve ser no Senhor. E eu gostaria de finalizar aqui com dois textos aqui. O primeiro é em 1 João 4:8, que ele vai falar sobre a nossa confiança no Senhor em meio às adversidades que enfrentamos. Vai nos dizer assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, que possamos ter a nossa esperança, porque Deus está conosco. E o segundo, lá em 2 Reis 6, a partir do versículo 15 ali. 2 Reis 6, 15. Aqui vai dizer assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai,
meu Senhor. Que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então, meus irmãos, aqui nós entendemos que não há adversidade, não há afronte de Satanás, do nosso inimigo, que pode aqui contra aquele que está conosco, que é o nosso Senhor, nosso Deus. A única forma que o inimigo encontra em nossas vidas de adentrar o território, de adentrar as nossas vidas, é se nós darmos brecha, darmos permissão. E foi assim que Davi fez. Ele deu brecha, ele não cuidou da sua família, não cuidou da sua casa, não cuidou dos seus filhos. Se deixou levar pela sua mente, pelo seu coração. Então que possamos nessa noite sair daqui alicerçados no Senhor, saber que Deus está conosco, que Deus nos protege, mas também saber que a nossa mente, nosso coração, nós devemos estar fundamentados no Senhor e buscar a cada dia ali nos blindar, nos fechar através da palavra do Senhor e através da oração ao Senhor, buscando a vontade do Senhor. Vamos colocar de pé neste momento.